Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar, Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul, em dia de grande jogo de futebol. Aliás, de grandes jogos, né? A Band já começa hoje à tarde, mostrando uma das semifinais da Champions, Barcelona e Bayern. E à noite, todo o Rio Grande do Sul, uns torcendo, outros secando. Todos estaremos ligados na Band AM640 para Internacional e Atlético Mineiro. Vamos direto a BH com o repórter Bruno Ravazoli e as primeiras informações vermelhas. Alô, Bruno, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde. Aqui em Belo Horizonte, dia nublado, temperatura na casa dos 22 graus. O Internacional tem como objetivo sair vivo do horto. Alan Ruschel é tendência na esquerda e Nico Freitas no meio-campo. Muito bem, vamos debater aí o Internacional, o Atlético Mineiro, esse grande jogo pelas oitavas de final da Libertadores da América. Aguardamos a sua participação através do Twitter, @donosdabolaRS, ou também na nossa fanpage no Facebook, ou ainda através do e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Sua opinião sempre muito bem-vinda aqui conosco. João Batista Filho na Central Band do Esporte. Boa tarde, João. Tudo bem, boa tarde, Meneghetti. O Inter vai disputar a partida pela Copa Libertadores da América, mas não esqueceu do Campeonato Gaúcho. Hoje o clube divulgou que já está à disposição para o sócio que quiser tirar fotos com a taça de pentacampeão gaúcho. É só ir na central de atendimento ao sócio e tirar a sua foto. A taça que foi entregue ao Colorado na festa de premiação, e com detalhe, Meneghetti, não tem a bandeira do Grêmio que foi arrancada. Ninguém sabe se dizer onde foi, com o Inter ou na federação, mas o fato é que não tem o Grêmio na taça do Inter, Meneghetti. E é lamentável, uma atitude pequena essa, provinciana, né? Não sei quem fez isso, se partiu da federação, se foi quando chegou pro Internacional a taça, mas é algo muito pequeno isso, né, gente? Convenhamos, né? Hein? É um vandalismo. Isso aí, por que a federação não manda fazer outra bandeirinha e bota na bandeira? Isso, entrega lá, ó. Entrega lá a bandeira, deixa aqui e tal. O Grêmio participou do Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão, foi finalista em condição de igualdade com o Internacional. O Internacional foi aí dá superior, motivo, ganhou né? Dentro de campo o título. Dá motivo, né? Porque o Grêmio reclamou da federação o campeonato inteiro. Claro. Né? Aquilo ali é uma criação artística, é uma obra com direito autoral e tudo. Suprimir, fosse do Grêmio ou de qualquer outro clube, a bandeira é tirar, é alterar a criação original. É um vandalismo. Que se faça rapidamente, se encomende ao artista, se coloque a bandeira do Grêmio lá e que a taça fique na sua originalidade, como tem que ser. O técnico Diego Aguirre mantém o mistério, esconde o jogo e não revela o time do Inter, ou pelo menos não confirma oficialmente para o duelo contra o Atlético Mineiro. O empate é considerado um bom resultado, mesmo que o Internacional não faça gols. Chegou a hora do mata-mata da Libertadores da América e logo no primeiro desafio, olha só o que o Inter vai encontrar. É hoje, o jogo de ida das oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Como o Inter se classificou em primeiro lugar no grupo, vai decidir em casa, no Beira-Rio, diante da própria torcida. Só que antes precisa sair vivo do Independência. Como todo jogo da Libertadores jogando de visitante, se nós podemos voltar para Porto Alegre com um resultado positivo, que eu falo, se ganhamos é excelente, mas o empate está bem. O empate seria bom resultado para o Inter em Belo Horizonte. Por outro lado, o 0-0 pode até complicar, assim como no Grenal. Se o Grêmio tivesse empatado naquele final de jogo, ficaria com o título. O time é um mistério. Diego Aguirre não revelou quem joga. Vou esperar algumas horas para definir o time. Quero aproveitar esse tempo para tomar a melhor decisão para o time que vai começar jogando. Ainda mais porque tem dois desfalques, Jefferson e Nilmar. O atacante é um problema e tanto para o treinador colorado. Nas últimas partidas, o Inter se caracterizou como uma equipe muito rápida. A velocidade de Nilmar, Eduardo Sacha e Valdívia incomodou os adversários. Toda a equipe se mostrou veloz, da defesa ao ataque. Sem Nilmar, Aguirre pode escalar Lisandro Lopes, a não ser que ele queira o Inter jogando de outra forma, mais defensivo, com Nicolás Freitas ou Jorge Henrique no meio de campo. Tudo é possível, uma posição mais defensiva, com um volante a mais, com Grêmio, e é uma alternativa. Em um jogão desses, quem piscar o olho tá fora. E o Inter vai ao Independência para acabar com aquela história de caiu no horto, tá morto. Nesse caso, só vale se for o Atlético.
Grande jogo, hein? Grande jogo. Band AM 640, Band News FM 99.3. Que horas abre a jornada hoje, Ribeiro Neto? 8 da noite, já direto do Mineirão. O jogo às 10, o Daniel Oliveira, com o Baldasso, com o Bruno Ravazoli, o nosso convidado, o Everton Guimarães, não é mesmo? Bruxinho do Chico Garcia, né? Bruxinho do Chico Garcia e tal. Paulo Pires, pelo amor de Deus, né? O Everton lá também, ele torce pros dois, pro Atlético, no Cruzeiro. Sim, todos nós aqui. ele é. Também? Nas câmeras, sim. Nas câmeras, mas ele também tem uma cor clubística, né? Mas ele torce pros dois, né? Eu sei que nem todos nós aqui, né? Diz ele que é Guarani de Divinópolis, né? Como nós aqui que temos alguns do interior. Eu sou Rio Grande de Santa Maria. Eu sou Rio Grande de Rio Grande. Vovô do futebol brasileiro. Vamos lá, Ribeiro Neto. Eu não sou brasileiro e não torço para ninguém. É verdade. Eu não sei se a pessoa... Vocês estão notando, né? O Ribeiro está esportivo, o Ribeiro está bem, o Ribeiro está bonito. Cara, eu sei que está na cara isso aí, mas o problema é o seguinte, não é um problema, é a solução. Eu tive que fazer alguma coisa para ficar tão bem como o Richard Gere dos Pampas. É aqui, ó, ativo, porque eu estou na ativa sempre. Estou sempre preparado para um duelo de Libertadores, pode ter certeza. Aqui, ó. Quero o conselho infalível do Ribeirinho aqui para aumentar o seu desejo e melhorar o seu desempenho sexual? Ativo! O estimulante do homem moderno. Com ele você fica sempre pronto para o que der e vier. Tem mais qualidade e quantidade entre quatro paredes. Ou fora delas. Um estimulante que faz um grande sucesso, não vicia, age mais dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades. Ligue 3081-0700. E claro, né, que sempre tem muito desconto na central, facilidades no pagamento e presente na compra. Aproveite e deixe seu nome e telefone que as operadoras retornam a ligação para você. 3081-0700. Vida sexual requer envolvimento, dedicação. Então tenha sempre o ativo no seu bolso. Ligue 3081-0700. E você sabe por quê, não é mesmo? Ativo é você na ativa sempre. Eu tô tão bem que eu tô espalhando charme, simpatia. É uma coisa de tá louco. Em todos. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Gauchão, Champions, todos os campinhos. Tu é um atleta olímpico já, né? Todas as modalidades, ginástica rítmica, desportiva. Eu diria que o Ribeiro Neto é o Valdívia do programa. Tá numa fase assim. Eu diria o seguinte, eu até no campinho da Várzea tô pronto. Tá muito bem mesmo. Tá numa grande fase. Que jogo, mas eu tenho um sentimento otimista, apesar das ausências. Me preocupo muito com a ausência do Jefferson, porque eu acho que o Jefferson, menino, corrigiu uma deficiência que o Inter tinha no setor esquerdo defensivo. É um marcador, não é um grande apoiador, mas chega com uma eficácia na frente, mas é um grande marcador. E a ausência do Nilmar, é claro, ela é óbvia, ela é sentida, ela dá uma certa tranquilidade para a defesa do Atlético Mineiro, já mostramos isso aqui durante a semana. Eu estou apavorado. Eu ia falar antes do Ribeiro da urubuzada dele. Eu estou apavorado, estou realmente muito, muito preocupado, porque a ausência do Nilmar vai mudar o jeito do Inter jogar. E não era hora para isso, porque o Inter está demonstrando evolução, o Inter está com autoconfiança e tal, né? E eu estou apavorado. Aliás, eu vou falar a verdade, eu estou pessimista para hoje, viu? É mesmo? O que quer dizer? Traduz isso em resultado. Eu temo que o Inter volte morto no horto. Assim, o quê? 1-0 para o Atlético? Não. 2-0. 1-0 não. 2-0 não tá morto. Tá. 2-0 tá. Sabe que fica difícil. Não me surpreende o Ribeiro pensar isso. O Ribeiro se preocupa quando o Grêmio vai enfrentar o CRB, vai enfrentar um adversário de Copa do Brasil, ele fala, olha, quando o Inter vai enfrentar um adversário que é inferior, ele sempre faz ressalvas, então não me surpreende o Ribeiro estar pessimista. Grêmio Campinense, do Inter com o Atlético Mineiro. Não me surpreende. Tu sabe, né, Ribeiro, que ao longo da temporada o Inter não vai ter jogadores, todos os jogos, como o Nilmar, como o D'Alessandro, como o Arangues, mas peraí um pouquinho, nós estamos falando de Inter e Atlético Mineiro pela Taça Libertadores da América. Sim. É decisão. E eu tô falando daqui a pouco de um Inter e Corinthians para decidir o Campeonato Brasileiro. Mas isso aí, eu não sei, isso é lá não, mas vai acontecer. O Inter não vai ter os 11 titulares. Desculpa, Chico Garcia, eu tenho que analisar o jogo que vai acontecer daqui a pouquinho lá no mas é baseado nisso que eu estou te dizendo. Então deixa eu concluir. Baseado nessas ausências que elas serão sentidas ao longo de toda a temporada, que eu não me preocupo, mesmo sentindo a ausência do Nilmar, que é um jogador diferenciado, porque o técnico Diego Aguirre nos mostrou que consegue trabalhar com mais do que 11 jogadores. Não, vai me desculpar. O
Internacional, já te desculpo, de antemão te desculpo. O Internacional mostrou que com o Nilmar é uma criança e sem Nilmar é outra. Mas tá? Ribeiro, isso é óbvio, né? Tirando um jogador de qualidade do tamanho, mas não diminui tanto quanto tu acha que diminui. Eu acho que eu acho que o Ribeiro especialmente está colocando que o Atlético, que é um bom time, que cresce quando joga no outro, cidade pequena, acanhado e tal, baixo núcleo torcedor. O Atlético não é mais aquele Atlético. O Alto Tempo não é mais aquela criança quando tinha Bernardo, Caselli, Ronaldinho, entendeu? Era um em grande fase. Quem? Jô em grande fase. Era um outro time. O Atlético passou a primeira fase raspando, uma das piores campanhas. Time em ascensão, Meneghete. Eu não sei. Mas ganhou da Caldense nas circunstâncias que ganhou. Ele renasceu das cinzas em 3 jogos da reta final da primeira fase da Copa Libertadores. O Atlético estava morto nas 3 primeiras rodadas. O Colo-Colo foi um pavor. Ele ganhou lá na Colômbia desse time que ontem jogou com o Estudiantes. Fez um gol mágico de fora da área, aos 25 do segundo tempo. O jogo estava 1-0 para o Atlético estava sendo eliminado. O Rafael deu um chute que ele vai dar 2 na carreira dele. É verdade, o Rafael Garão. Eu quero propor um raciocínio que é assim, sem me estender muito. Eu gosto quando a gente fala por que pensa de provar o porquê. A história mostra, o Paulo Pires eu vou jogar uma bola nas costas do Paulinho, passar pelo ponto para o Meneghete, qual é o percentual de vitórias do Inter contra o Galo em Belo Horizonte? É pequeno o percentual. Por quê? Porque a lógica histórica mostra que lá, independente de Mineirão ou Independência, o time do Galo ganha bastante mais dos gaúchos e vale para Grêmio também. Vale para qualquer confronto nacional. Já te digo que no Independência só ganhou um, que nós mostramos até, antes da reforma. Depois da reforma, foram 3 jogos e 3 derrotas. A tendência lógica é o Inter ter um tropeço. Bom, agora vou para o Inter ganhou 8 jogos do Atlético Mineiro em BH, aí, independente do estádio, em 30 partidas. 8 em 30. Tá bom. Tá bem. Tá bom, esse percentual dá 8 em 30? 25%. Menos da 30%. Bom, então 75% de probabilidade com base no retrospecto histórico é de dar Galo. Não, tem empate Galo aí. Tem que ver o número de empates, para deixar o Zé Aldo mais calmo. O que eu quero dizer, e tentando fazer um raciocínio com uma certa lógica, para não dizer assim, eu estou achando, me deu um cutuco, não. Aí o torcedor fica meio boiando. É que o Inter, a tendência é que o Inter perca, mas aí vou para o segundo estágio. O Inter pode ganhar, mas se perder, ele não pode perder de muito. Por quê? Porque o jogo do Beira-Rio, com a vantagem por muitos gols do Atlético, de 1-2 de diferença, dá ao Galo uma tranquilidade de jogar esperando e contra-golpeando, que é o que ele mais gosta. Então, Zé Aldo, vai me desculpar, o que tu está falando é que o futebol é 11 de um lado, 11 do outro, tem o árbitro no meio. Não. É óbvio que o Internacional tem que voltar vivo, que o jogo do Beira-Rio... muito provável para hoje, por exemplo, em caso de vitória do Atlético, é 2-1 e o Inter volta vivíssimo. Mas o meu resultado para esse jogo é 1-1. Eu acho que o jogo com 2-1 para o Atlético, o Inter terá feito um gol fora de casa e traz o jogo para o Beira-Rio sem a necessidade de se desesperar, de se abrir, de se soltar, jogar um jogo jogado. Mas é um resultado não está eliminado como propõe o Ribeiro. Eu não descarto a possibilidade... Eu não descarto a possibilidade que o Internacional saia vencedor do jogo de hoje. Claro que não há possibilidade. Peraí, tá dizendo só que não é uma tendência. Não é uma tendência. O jogo é duríssimo. A tendência é de 3-0 pro Galo? Não, né? O jogo é duríssimo pro Atlético Mineiro. É duríssimo. Essa não é a tendência. Esse jogo. Qual é a possibilidade que eu imagino dentro do que diz o Meneghete? De o Inter ganhar. O Galo se soltar e o Inter encaixar o seu jogo de transição veloz e buscar... Vai faltar o Nilmar para isso. Encontrar um gol. Falta o Nilmar para isso. Tem o Sacha, tem o Valdívia, Ribeiro. Considera o ataque ofensivo mesmo sem o Nilmar. O Ribeiro parte aceitando a tentação, que isso é uma tentação, para a simplificação, para o reducionismo. O Inter é Nilmar e pronto. Não. O Inter é um time de jogo coletivo, de velocidade com outros jogadores. Isso aí. O Bruno Ravazoli já está ok lá novamente em BH. Ô Bruno, time do Internacional o Aguirre não confirmou, mas tu tem a tua sensibilidade de repórter aí. Tenho sim, Meneghete. Ontem, na entrevista coletiva, o técnico Diego Aguirre disse que não vai abrir a escalação para a imprensa. Até porque o Atlético Mineiro ontem estava com alguns espiões do Independência. Até por isso o treinamento acabou sendo aberto para a imprensa mineira e também para a imprensa do Rio Grande do Sul. Eu aposto no Alan Ruschel na lateral esquerda, no lugar do Jefferson. Não acredito num terceiro zagueiro. E acho que o Nico Freitas será o substituto do Nilmar, com o Lisandro Lopes ficando no banco de reservas. O argentino já teve 2 lesões desde que chegou no estádio Beira-Rio e não tem condições para 90 minutos. O time ficaria com Alisson,
William, Hernando, Juan e Alan Ruschel. Freitas, Dourado, Arangues, D'Alessandro e Valdívia. Na frente, o Eduardo Sacha. Segura aí, Bruno. Olha só, o Paulinho agora dá a estatística completa. Inter e Atlético Mineiro jogos em Minas Gerais. 30 jogos, 8 vitórias do Inter, 8 empates. Aí já está 16 resultados favoráveis ao Inter, 14 do Atlético. Então o Atlético ganhou 14. Quer dizer, entre empates e vitórias do Inter, temos um percentual de 53%. Então o teu dado que o Atlético